Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Feliz sábado a todos que estão ouvindo a palavra de Deus nesse momento, tá? Que a graça do Senhor, coloque sempre a luz do Senhor Jesus na nossa vida, amém? Estudo de hoje, dessa semana, vamos já começar essa semana, já no dia do Senhor, Pecado na igreja. Nós vamos discorrer o que é isso. Paulo já vem falando das panelinhas, na igreja, e agora tem mais coisas na igreja. Paulo vai mostrar para nós e o que isso representa no tempo de hoje para nós. Tá? Principalmente Paulo fala aqui das sexualidades, das imoralidades no povo de Deus, no seu próprio corpo. Será que está diferente hoje? Acredito que está bem pior do que na época de Paulo. Nós vamos entender isso na Bíblia. Nós vamos entender isso também estudando a palavra de Deus essa semana, tá bom? Hoje é só uma introdução e amanhã firme. E hoje já começa assim, pecado na igreja. Vamos entender isso. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse santo dia que Ele nos deu, por mais um dia de vida, pelo maná espiritual e pelo maná físico que nós temos. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Sempre vamos te agradecer. Todos os dias, Senhor. Pelo maná espiritual, pelas tuas santas palavras, pelo Espírito Santo abrindo nossa mente e nosso coração para entendê-las. Nós te agradecemos também pelo maná físico que o Senhor derrama sobre a minha casa e a casa dos meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, meu Senhor, nesse planeta Terra, ouvindo as tuas santas palavras. Abençoa todos os internautas, fortalece a cada um, traga paz mesmo para aqueles que ainda reclamam da vida. Senhor nosso Deus, nós temos uma meta. E a nossa meta é chegar na nova terra e novo céu. Junto com o Espírito Santo nos ajudando e com as tuas santas palavras nos guiando. Porque o Senhor, meu querido Jesus, é luz para os nossos caminhos. Bendito seja o dia da tua volta. Obrigado por mais um estudo nessa semana que vamos fazer através do teu profeta Paulo. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, pecado na igreja. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Veja que texto importantíssimo para nós no tempo de hoje. Esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 6. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 6, versículo, vamos ler aqui o 19 e o 20, tá bom? Tá assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Veja que texto importante para nós. E ele fala assim, acaso não sabeis que o vosso corpo... Olha só o que ele está falando aqui. Que o vosso corpo, é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Muitas pessoas têm esse dizer, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vivo assim, e acabou. É eu que mando em mim, eu que faço e eu que decido. Mas aqui tem uma palavra muito forte. Deus fala, olha só, que Deus fala nos últimos versos, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Aí ele continua, verso 20. Porque foste comprados por preço, um preço muito precioso, Senhor? Minha senhora? Pelo sangue de Jesus Cristo foste comprado. Pelas lágrimas de suas pratas que caem do seu rosto. Ele fala, porque foste comprado por preço, agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Muito bem.
Muito bem, já começamos bem, né? O pecado na igreja. Queridos, esse é um texto esclarecedor, tá? Que muitos, né? E que muito também, além de ser esclarecedor, é importante para nós que vivemos no tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim. Veja o quanto esse texto é importante para nós que vivemos agora no tempo do fim. Tá? Em que a imoralidade sexual está alastrada, tão grande, tão impregnada no pecador no tempo de hoje. Para o tempo do fim. Eu acredito que a imoralidade sexual é pior do que da época de Paulo. Já naquela época já tinha e Paulo já falava. Tá? Meus amados, hoje se o cara falar muito, ele é processado. O cara não pode criticar uma mulher na praia porque ela está andando sem as partes íntimas de baixo. E agora estão andando até com as de baixo também, em cima dos barcos, sendo filmada. As mulheres, que dirá os homens. Meus amados, o conceito que Paulo coloca aqui é que você e eu não pertencemos a nós mesmos, tá? Nós fomos comprados por bom preço e alto preço, tá? E valioso, tá? Não fomos comprados por um preço qualquer, fomos comprados pelo ouro, né? Do sangue de Jesus Cristo, meu querido irmão. E as pratas das suas lágrimas. Viu? Queridos, pertencemos a Deus, viu? Pela criação e pela redenção. E devemos prestar contas a Deus de tudo aquilo que fazemos no corpo e com o corpo. Pode acreditar, você vai ter que prestar conta. Tudo que você faz com o corpo, tá? Nos tempos da sua vida, tudo isso vai para uma balança. Tá? Nosso cérebro é como se fosse assim, uma esponja. Nosso cérebro é como se fosse uma esponja. Ele armazena tudo. Tá? Ele chupa tudo. Nosso cérebro. Tá? Tudo que chega pelos sentidos fica registrado, né? E fica retido. Talvez não sejamos, né, conscientes da maior parte que entra no cérebro, né? Se nós lembrássemos de todo o mal, conseguiríamos pecar, vamos dizer, menos, né? Assim, né? Esse conteúdo permanece lá, armazenado, e de algum modo influencia o que nós sentimos. De algum modo influencia o que nós sentimos. E o que fazemos também. Por isso mesmo, como cristão, somos facilmente impactados pelo mal que está ao nosso redor. Nós temos a tendência do pecado. Ao nosso redor, o mal roda ao nosso redor. Nós somos impactados por isso. Desde o início, a igreja cristã tem enfrentado esses desafios de onde, né, vamos dizer assim, por exemplo, veio a guarda do domingo. Foi de Deus? Está na Bíblia? Está nas Escrituras? Foi Jesus que disse? Não, meu irmão, veio do ser humano. O ser humano que colocou isso. Tá? Quando, na realidade, não existe nenhum mandamento na Bíblia
que tem que guardar o domingo, tá? Os mandamentos bíblicos, lá em Êxodo capítulo 20, tá? Lá manda guardar o sábado. Vamos supor que se fosse a sexta, fosse a segunda, fosse a terça, fosse a quarta ou a quinta. Não importa. É só na Escritura, só assim que Deus disse, e nós temos que fazer o que Deus disse, porque Deus não muda. Mas Deus lá escreveu o sábado. Podia ser qualquer outro dia, mas Deus escolheu o sábado. Não é o domingo. É bíblico. Ou você vai discutir com a Bíblia? Ou você vai discutir com a palavra de Deus? Você discutindo com a palavra de Deus, você está discutindo com o próprio Deus. Você está enfrentando ele. Você tem consciência disso? Você está questionando Deus. Na Bíblia não manda guardar o domingo. De onde veio isso? Eu te pergunto, da onde veio isso? A igreja inventou isso porque a guarda do domingo vem da cultura, ao mesmo redor vem do paganismo, que entrou na igreja de Deus com tudo. Com tudo. Eu mudo, eu desfaço, eu faço aquilo, eu mudo para lá, eu mudo para cá. Os líderes mundiais, os líderes das igrejas mundiais, acham que pode fazer o que quiser. Viu que nós lemos no primeiro texto como é importante? Primeiro texto que nós lemos da Bíblia? Meu irmão, Malaquias 3,6, Deus fala assim, eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo. Aqui não tem negócio de mudança. Eu falei, está escrito e ponto final. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos é de nada. Né? Vemos esse princípio desenrolar na cidade de Corinto também. Olha, já tinha lá em Corinto, na época de Paulo. Tu imagina como que é hoje. Eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo, e ponto final, é meu desejo, é meu gosto, quem manda em mim sou eu, o corpo é meu. Pessoas falam isso. O espírito é meu, a carne é minha, tudo é meu. Você viu o que Deus falou? Que não pertence a vós, viu o primeiro texto? Pertence a Deus tudo. Meu irmão, vemos esses princípios desenrolar ainda na cidade de Corinto. Paulo falou disso como partidarismo. Tá? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 ali, até o capítulo 4, do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo fala isso. Agora, Paulo fala da imoralidade sexual. Uau! Isso é um tapa na cara nossa no tempo de hoje. Paulo fala da imoralidade sexual que já existia naquela época, hein? Também das ações jurídicas entre os irmãos, né? Judiciais, né? Entre os irmãos, e a prostituição, o casamento e a vida de solteiro. Paulo discorre tudo, com força, com vontade, com fé e com Deus na frente. Hoje, se você falar muito, você é criticado e pode ser preso. Não foi diferente que na época de Paulo, não. Foi até morto. Decapitado em Roma. Meu irmão, agora, como Paulo tratou desses pecados, né, na igreja? Como que Paulo tratou disso? O que podemos extrair do que ele escreveu, Paulo? O que Paulo escreveu se torna princípio para você e para mim, viu? E para a igreja em nossos dias, o que Paulo escreveu. É isso que nós vamos aprender essa semana. Queridos, os princípios de Deus não mudam.
eles são imutáveis. Os princípios de Deus, do homem muda, mas de Deus não. São imutáveis, tá? Em qualquer parte do mundo, os princípios de Deus são imutáveis. Aplica-se em todo o tempo. É assim, os princípios de Deus. Amados, em qualquer situação, nós devemos deixar de prevalecer os princípios da palavra de Deus? Não, queridos. Em qualquer situação, nós devemos. Em qualquer princípio, nós devemos. Como está desde o primeiro texto do livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Nós devemos deixar de prevalecer os princípios, do mundo. Não. Em qualquer situação, nós devemos deixar prevalecer os princípios da palavra de Deus em nossa vida. Viu? Você e eu estamos sendo, norteados pela Bíblia. Não é o que diz a ciência, viu? Não é o que diz a cultura, tá? Não é o que diz a tradição. É o que diz só na Escritura, só assim fala o Senhor, só assim diz o Senhor. Mas é o que diz a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e de prática, queridos. Só na Escritura. Assim diz o Senhor. Porque a cultura nos informa. Viu, queridos? A cultura nos informa. A natureza nos forma. Só a Bíblia nos transforma. Aleluia! Vamos aprender muito essa semana. Tá? São palavras duras que a Bíblia nos relata, Próximo estudo, amanhã. Incoerência entre a fé e prática. Incoerência entre a fé, e prática. Incoerência entre a fé e prática. É amanhã. Lembre-se do que Deus disse aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes desde a parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem volta. Não tem perdão. E aí ele fala no versículo 20. Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. O preço aqui foi alto demais, meu irmão. Foi alto demais. Você que mora na sua cidade, você que mora no seu país, você não dava o seu filho para morrer pelo seu país ou pelo seu bairro, pela sua cidade onde você mora. O preço aqui foi valioso. O preço aqui não foi fácil para Deus Pai encaminhar o seu filho para ser sacrificado sem merecer, deixar sua divindade, se tornar homem igual a nós, sofrer na pele, no espírito, na carne, ser morto, ser escorraçado, apanhar muito, ser maltratado, desvalorizado e ser pregado numa cruz. O preço aqui foi alto. Qual é o teu problema, meu querido irmão? Hein, minha querida irmã? Deus está nos convidando para essa semana, para nós aprender o que devemos fazer. Como que Paulo trabalhou na igreja e como nós devemos trabalhar na nossa vida, se afastando das práticas do mal.
Tá certo você pegar sua mulher, ela se depilar toda, ficar seminua na praia para os outros homens ver? Tudo que é teu, agora não é teu mais, é teu e do mundo? O mundo também tá vendo? Tá certo isso daí? Isso é uma prática. O que você acha na época de Paulo? Paulo já repreendia isso. O que você acha hoje? Veja que o estudo dessa semana promete. Tá? Só estuda e só compartilha quem tem coragem e quem ama Deus de verdade. Quem está se preparando para a nova terra e novo céu. Quem está se preparando para o tempo do fim. Quem está se preparando para a volta de Jesus. Próximo estudo. Incoerência entre a fé e prática. Vamos ver isso aí. Amém? Aleluia. Bendito seja nosso Deus, que nos informa, né? que nos conduz aos caminhos que devemos andar. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós não somos órfãos. Nós tem Deus, nós tem Jesus junto com nós. Jesus deixou o Espírito Santo. Conduz meu povo, se quiser. Traga eles até a mim. Eu levarei ao Pai. Eu levarei a terra nova que eu prometi. Vem, Senhor Jesus. Para isso, nós temos que atravessar um deserto. Estamos atravessando. Está quase no fim. Estamos quase chegando na terra nova. Aonde mana leite e mel. Aonde não tem câncer. Não tem hospitais. Não tem delegacias. Não tem assassinatos. Não tem nada mais. Nenhum animal te faz mal. Tudo é no controle de um Deus. Nosso Jesus Cristo vai estar conosco. O que você quer mais? Ele morreu por você. O que você quer mais? Em quem você vai acreditar? Não tem como. Nós temos que dizer, sabe o que, meu querido irmão? Vem, Senhor Jesus. Estamos te aguardando. Estamos com saudade. Tchau, pessoal. Feliz sábado para vocês. E até amanhã com o estudo da Palavra de Deus.